Agora eu vim falar sobre justificativa e objetivos. Juntei os dois para ficar mais fácil. Justificativa. Você vai justificar por que você quer estudar esse tema. Por que você quer estudar esse problema? Eu vou justificar porque esse tema é de grande importância, a pesquisa é de ampla importância, tanto para o meio social quanto para a empresa, porque tem poucos artigos sobre isso. Sempre tem bastantes artigos, viu? Em administração, fique ligado, não escreva que tem poucos. Então você vai escrever a importância do seu tema para a empresa, para os colaboradores, para o seu crescimento, para o crescimento do tema. Se você estiver falando sobre os impactos da Covid, sobre a Covid, sobre esses momentos de pandemia, você vai escrever, vai justificar o porquê que você quer escrever daquele tema. É quando o leitor estiver lendo, vai falar, nossa, eu também quero continuar lendo. Eu também quero continuar lendo esse artigo porque a justificativa dele é sólida. Realmente me dá vontade de ler. É a hora que vai atrair o leitor para ler o seu artigo. Então, eu dei umas dicas. A importância da pesquisa, por que este trabalho deve ser realizado, por que é importante, apresentar uma justificativa teórica para a realização da pesquisa, resultados que você quer esperar, as lacunas que você quer preencher, esses problemas que você quer preencher, uma justificativa dos resultados. Por isso que você escreve o problema e a justificativa juntos, no mesmo caminho, um parágrafo depois do outro, porque um complementa o outro, tá ok? Então você escreve o problema, depois escreve a justificativa, que é onde vai brilhar mais ainda aquilo que você quer escrever. Objetivos. Bom, os objetivos a gente volta lá no problema. Lembra no problema? O problema tinha várias causas, várias soluções que você conseguiu desenhar. Então agora dessas várias causas, dessas várias soluções, você novamente vai colocar no funil. E aí você vai pensar, o que eu quero pesquisar? O que você quer pesquisar na hora que você colocou no funil? Você quer pesquisar motivação, você quer pesquisar marketing, microempresas, o que você quer pesquisar? Você tem que lembrar que a pessoa que lê o seu artigo, que ela vai ler, é uma pessoa, pense sempre assim, uma pessoa leiga, que não conhece nada, que não sabe do assunto e você vai explicar para ela. Então, os objetivos, você atrela eles sempre ao seu referencial teórico. O que você vai estudar no seu referencial teórico tem que estar nos objetivos. Então, por exemplo, novamente vou falar do treinamento. Treinamento e desenvolvimento. Eu quero ver o impacto do treinamento e desenvolvimento dentro da organização tal. Primeira coisa, o primeiro objetivo, identificar, abordar, sempre com verbos no infinitivo. Então, abordar, estudar, observar. Então, primeira coisa, para eu conseguir escrever, eu tenho que estudar sobre treinamento e desenvolvimento. Então, você vai escrever estudar sobre treinamento e desenvolvimento. Porque lá no referencial teórico, um capítulo do seu referencial teórico já é treinamento e desenvolvimento. Porque você vai ter que escrever o que é, certo? Então, treinamento e desenvolvimento. 2, o que mais que você quer falar sobre treinamento? Eu quero falar que os meus funcionários, eles estão desmotivados. Então, você vai colocar abordar a motivação no trabalho. Então, o segundo capítulo, motivação no trabalho. Então, você está atrelando os seus objetivos ao seu referencial. Lembrando que no pré-projeto, a gente não escreve o referencial teórico agora. Mas, se você já fizer objetivos concretos agora no pré-projeto, quando for fazer o TCC, sai tranquilo, porque os objetivos já estão tranquilos, já estão feitos. Não vai precisar refazer objetivos. Então, sempre você atrela. São no mínimo 3, tá? Sempre no mínimo 3. Pode ter 4? Pode. Mas à medida que você avança e aumenta os objetivos, eles têm que ser explicados durante o trabalho. Então, por exemplo, eu quero falar sobre 5 pontos no meu trabalho. 5 objetivos. Estudar motivação, estudar treinamento, estudar pequenas empresas, estudar percepção e estudar personalidade. Imagine esses 5 temas sendo explicados no referencial teórico. Vai ficar grande, não vai? Por isso que é bom 3 a 4. Menos que 3, não.
3, sim. 4, pode. 5, tá demais. Tá ok? 5, já vamos para uma monografia. E o nosso foco é um artigo. Tá bom? Então, sempre 3 objetivos. Sempre no infinitivo. Observar, identificar, apresentar, abordar. E assim vai. Coloca os sinônimos no Google e vamos embora escrever os objetivos. Ah, eu quero falar da área financeira. Eu quero apresentar dados da empresa tal. Então, você vai colocar lá, identificar os dados financeiros da empresa tal, o nome da empresa. Certo? Os objetivos têm que ser respondidos dentro do trabalho. Lembrando que no pré-projeto a gente só escreve, não tem referencial teórico, não tem essa parte. Mas lá no TCC vai precisar. E aí te garanto que lá no TCC você já entra fazendo só o referencial. Certo? Então, ó, o objetivo geral é o que você quer abordar, um grandão. Lembra do problema de pesquisa? É o grande, o maior. Então, você pode fazer uma pergunta, pode fazer uma afirmação no problema geral. E específicos, 3, 4, 5 não. Lembrou? Os objetivos específicos. Os objetivos da pesquisa estão claramente formulados e alinhados com o problema de pesquisa. Tem que pensar nisso. Por isso que você olha o problema e veja se o problema está alinhado com os objetivos e aquilo que você quer escrever. Os objetivos descrevem um pequeno resumo das ideias centrais do trabalho. Quando a gente lê os objetivos, eu sei o que vai estar escrito no trabalho. Lembre-se disso. E outro detalhe, todo na banca, onde for, que for ler o seu artigo, quando você for mandar para uma revista, quando você for mandar para algum lugar para fazer a leitura ou na banca, eles olham a primeira coisa, se os objetivos estão atrelados ao trabalho. Então, você tem que ter essa mente, tá? O objetivo geral é a ideia central, que será abordado, sempre descritos no verbo infinitivo, não esqueçam, tá? Estudar, identificar, observar e abranger, e assim vai. Pode ser uma pergunta, pode ser uma afirmação. E, novamente, os específicos, como será o trabalho, no mínimo 3, ok? Lembrando novamente finalizando esse aqui com o meu gráfico. O maior, que é o tema de pesquisa, o assunto, depois vem o problema e o objetivo, que minimiza mais ainda o seu artigo, certo? Aqui eu deixo também um quadro falando sobre a diferença entre o objetivo geral e específico, tá? Onde o objetivo geral, a ideia central do trabalho, é apenas um por pesquisa, e o específico aprofunda o objeto do trabalho e pode ser um por capítulo da sua pesquisa. Lembrando que 3 é bom, 4 tá legal, 5 é demais, certo? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tirei de um artigo que eu fiz com um aluno. Então, por exemplo, a partir dessas informações, propõe-se a seguinte problemática. Então, acima tinha a introdução bem grande, escrita, e eu recortei só a parte do problema, tá? Ó, aqui do problema não, dos objetivos. A partir dessas informações, propõe-se a seguinte problemática. Qual a importância da demonstração do fluxo de caixa na tomada de decisões na empresa? Essa frase é meu objetivo geral. Qual a importância da demonstração do fluxo de caixa na tomada de decisões em uma empresa? Aí ele explica ainda, ó, de modo que o objetivo geral deste artigo busca identificar o fluxo de caixa como ferramenta de controle para demonstrar as consequências em relação à tomada de decisão e a contribuição para a melhoria da gestão da empresa. Também é o objetivo geral. Para alcançar o objetivo geral, tem-se os específicos. Identificar a falta da gestão, destacar a importância do fluxo de caixa e constatar o empreendedorismo sem suporte gerencial. Então, o que acontece? Os meus 3 pontos do meu trabalho serão gestão, fluxo de caixa e empreendedorismo. Certo? Agora, ó, é mãos na massa. Vambora? Agora é hora de escrever. Qualquer dúvida, me chame.